Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje vai contar pra vocês uma história bizarra de um homem que há anos não vai no dentista e ainda a história da mulher que criou, ela não gosta que chama de seita, então falaremos aqui o Ministério da Soneca, é quase uma religião. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando, olha, eu facilmente participaria desse Ministério da Soneca. Vamos ao vídeo. Para começar esse vídeo, primeiramente vamos para Leeds, no Reino Unido, porque é de lá a história desse homem que você está vendo, que é o David Sargent. É um senhor de 50 anos que recentemente chocou o país ao dizer que há 15 anos não vai num dentista. Aí você fica pensando, será que ele tem todos os dentes podres, né? Como será que tá a boca desse homem? Não tem nenhum dente podre atualmente, não tem nenhum, segundo ele, nenhum problema dentário, nenhuma cárie, nada que cause dor nos seus dentes. Então qual é o choque, né, que esse cara causou? É por causa do seguinte: quantas vezes você já ouviu falar que às vezes você vai num médico ruim, no hospital ruim, num dentista ruim, você fala, nossa, só tem açougueiro nesse hospital. Não, vai lá em qualquer açougueiro pra você ver, você paga mais barato, mas arranca o dente errado, né? Ou o seu dente tem conserto, os caras vai lá e arranca. Pois é, isso foi o que chocou quem ficou sabendo da história desse David. Por quê? Ele deu uma entrevista falando que não vai no dentista há 15 anos, mas por qual motivo ele não vai no dentista há 15 anos? Porque lá, como aqui no Brasil, tem aí os serviços públicos de saúde, né? Só que ele diz que em 2007 ele começou a entrar em contato, né, com o serviço público para tentar marcar um dentista, porque ele tava com dor no dente. E aí ele marcava e tal, quando tava chegando perto da consulta, desmarcavam porque não sei o que, teve que alterar a data, o dentista não vai estar aqui no dia, não sei o que, falou, tá bom, então marca de novo para outro dia. E aí esperava, chegava esse dia e também não conseguia marcar, aí até que falavam pra ele, ó, agora não vai ter mais vaga, vai ter vaga só no ano que vem, e aí foram enrolando ele, e ele desistiu de ir ao dentista, tomava remédio pra dor e tudo mais. Em alguns momentos ele tentou juntar dinheiro pra ir no dentista particular, né, já que o público ele não conseguia consulta, só que aí com o passar dos anos, novamente um outro dente doía, precisava de um outro tratamento, né, tirar uma cárie aqui, uma cárie ali, fazer uma limpeza, e ele tentava de novo marcar pelo sistema público de saúde de lá, só que ele não conseguia, e isso permaneceu assim durante anos, né? Cansado de não conseguir marcar uma consulta, né, nesse serviço público e, segundo ele, na situação financeira dele não podendo pagar um dentista particular, o que ele resolveu fazer? Cuidar dos seus próprios dentes. E aí, se um dente doía, ele ia lá, segundo ele, com um alicate e arrancava o dente, né? Ou fazia alguma coisa para aquele dente quebrar e ele conseguir tirar os pedaços, mas ele disse que não ficava mais com dor de dente. O pessoal pergunta, mas né, com alicate você arranca assim, não doía e tudo mais? Ele falou que doía, mas só antes dele tomar umas cachaças. Tomar umas cachaças. E aí ele conseguia arrancar o próprio dente, cuidar dos próprios dentes, porque estava cansado de não conseguir marcar dentista e também não tinha dinheiro para ir no dentista, como é que fala? Particular. Aliado a isso, temos aqui a inusitada história de que esse homem, o David, né, que arranca os próprios dentes com alicate em casa e faz o seu próprio tratamento dentário, é um açougueiro. E aí essa história dele faz jus ao quê? Você quer um dentista barato? Vai lá em qualquer açougueiro pra ver o que acontece. Essa história, olha, tudo se encaixou depois que ele falou que era açougueiro, né, e que não conseguia fazer um serviço caro aí no particular, e o mais barato é o quê? Faça você mesmo. É óbvio que isso não é uma prática recomendada, né, porque você pode até, às vezes, piorar a situação, dar um problema maior na boca, uma infecção que pode virar uma outra doença, é perigosíssimo, né, o autotratamento, principalmente o dentário, né, um dos. Mas falou que, ó, apesar disso, ele nunca teve nenhum tipo de infecção, né, apesar dele mesmo mexer nos dentes dele e tudo mais, tá tudo sempre muito bem agora que ele não precisa mais do dentista, e isso inclusive serviu de crítica lá, né, localmente para esse problema que tá tendo lá de, apesar de ter um sistema público de saúde, tem pouco médico para atender, né, os que atendiam estão evitando atender para ir fazer consultas particulares, porque tá o caos no sistema de saúde público de lá. E a história desse homem, né, estimaram que provavelmente é uma das histórias bizarras que deve existir nesse mesmo sentido de pessoas se automedicando ou tentando se autotratar de problemas que elas não conseguem o atendimento público, porque tem muita gente em situação que não consegue pagar por um médico particular. Mas que é bizarro você pensar que um cara é açougueiro
e arranca o próprio dente. Olha, né? Imagina quem mora na rua dele, tá alguém com dor de dente e fala, ó, vai ali no David, que ele é um açougueiro, mas ele arranca dente também. Risca e inverte. Agora, essa segunda notícia dos Estados Unidos, mais especificamente de Atlanta, na Geórgia, que é a história dessa mulher que você está vendo, que é a Tricia Hershey. Ela que é considerada a bispa do Ministério da Soneca. Apesar de não gostar de chamar de religião da soneca, né, ela mesma se auto-intitula bispa do Ministério da Soneca. Você tem bispo em religião, não é? Ou não? Pode ter bispo em outras coisas também. Pode, né? Tem bispo no xadrez. Mas, enfim, como começou essa história aí do suposto Ministério da Soneca? O que aconteceu? Essa Tricia, né, ela é mãe solo e durante algum tempo da vida dela ela só trabalhava e tudo mais, até que em um determinado momento ela decidiu que era o momento de voltar a estudar. E aí ela estudava teologia. Então ela trabalhava, cuidava de um filho sozinha e ainda fazia teologia, né? E disse que o único tempo que ela tinha para estudar era nas folgas do trabalho ou no caminho do ônibus, né, entre o trabalho e a faculdade. Muita gente vive assim, inclusive aqui no Brasil também, né? Que o único tempo que tem aí para poder estudar o que tá aprendendo na faculdade, né, é o trajeto do ônibus do trabalho até a faculdade ou finais de semana quando tem uma folga do trabalho, né? O caso dela também era assim, ela fala que pegava ônibus lotado, metrô lotado e tudo mais, sabe? Aquela vida de pessoa urbana de uma grande metrópole. Pois é exatamente a vida dela, né? De um trabalhador de uma grande metrópole. E ela diz que não tinha nenhum tempo direito para descansar. Ela dormia o mínimo que ela conseguia para poder manter o dia dela, sem precisar ficar cochilando pelos cantos, né, no trabalho, para não perder o emprego também, e também para não perder a aula na faculdade. Então ela dormia o mínimo necessário, acordava, ia trabalhar, ia para a faculdade, cuidava do filho e tudo mais. Até que um belo dia ela se cansou dessa situação. Ela falou, gente, não dá mais, a minha cabeça vai explodir se eu continuar do jeito que eu tô. Eu acho que eu não vou viver 5 anos mais da minha vida, sabe? A pessoa vai se sentindo cada vez pior e você olha a pessoa e fala, nossa, gente, tá acabada essa aí, você não descansa não, fia. Ela já tava nessa situação e ela falou, chega, a partir de amanhã, quer dizer, pelo menos amanhã, eu vou tirar 1 horinha pra dar um descanso, sabe? Tirar uma soneca de tarde, depois do almoço. E foi assim que ela fez, né? Chegou um belo dia, ela falou, hoje tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar do meu filho, mas eu vou tirar 1 horinha da minha vida pra tirar uma soneca. Tirou lá a sua soneca e quando ela acordou, ela se sentiu revigorada, né? Porque já foi provado cientificamente que quando você tira uma sonequinha de tarde, principalmente depois do almoço, quando você acorda, você tá muito mais disposto para terminar o seu dia, né? Para continuar o seu dia, na verdade. Seu raciocínio funciona melhor. Tudo na sua vida melhora quando você tira uma soneca de tarde. No caso dela, não foi diferente. Então, a partir dessa revigorada que ela deu uma bela data, ela falou, olha, se eu fizer isso aqui talvez umas 3 vezes por semana, acho que já resolve bem minha vida. E aí ela separou ali alguns momentinhos para tirar um cochilo, às vezes 1 horinha, às vezes menos, né? Mas tinha que dar uma apertada nas outras coisas também, né? Porque se ela tá tirando 1 horinha para descansar aqui, era 1 horinha que ela não fazia o que ela fazia antes. Então, apertava um pouco as coisas, fazia uma coisa um pouco mais rápido, um pouco antes, e aí conseguia esse tempinho para dormir. Como ela foi se sentindo melhor com o tempo, né? Ela falou, olha, talvez seja melhor fazer isso todo dia, tirar 1 horinha por dia para um cochilo. E aí começou então a tirar todo dia um cochilinho. E juntando isso, aliado a talvez, né, o que ela estava estudando, que era teologia, ela resolveu que, assim como essa sonequinha ajudou ela deveria espalhar essa mensagem para o mundo, para o maior número de pessoas possíveis, para que mais pessoas separassem o momento da sua vida simplesmente para o descanso, para a soneca, e decidiu fundar o Ministério da Soneca, onde o intuito dela é exatamente esse, espalhar a palavra do cochilo durante o dia. Ela começou então a reunir pessoas, né, que estavam dispostas a tirar esse cochilo, então essas pessoas se reuniam num local, ela fazia então uns sermões tranquilizadores, que é como ela chama, né, provavelmente é um negócio, sei lá, tipo um ASMR, né, que a pessoa vai ouvindo e tal, vai dando sono, e aí as pessoas dormiam coletivamente, sabe, depois do almoço, numa tarde, fala, ó, tal dia em tal lugar vai ter aí o nosso cochilo coletivo, as pessoas se reuniam, faziam esse sermão tranquilizador, todo mundo ficava naquela calma e tal, tirava um cochilinho, acordava e todo mundo continuava a sua vida. Nas palavras dela, ela disse o seguinte, ó, abre aspas, com o mantra do descanso é a resistência, eu passei a arregimentar um grupo crescente e entusiasmado de seguidores, todos cansados das suas rotinas e da urgência tóxica da vida moderna. A exaustão não vai nos salvar, o descanso sim.
Hoje em dia ela tem aí 500 mil de seguidores no Instagram, né? Mas fala que os seguidores presenciais são os que são mais ativos nessa, como é que eu posso dizer? Ministério da Soneca, né? Nesse Ministério da Soneca, porque tem muita gente que segue ela só de curioso mesmo, mas não necessariamente faz esse cochilo à tarde, ela não tem um controle de tudo isso. Mas tem uma grande galera que realmente se encontra com ela e tira um cochilo, e ela fala que tem muita gente que depois que passou a entender, né, a importância desse descanso, fala que tem gente, por exemplo, que decidiu desacelerar os seus negócios, né, que são, sei lá, empresários, microempresários e tudo mais, fala, não, vamos dar um tempo nas coisas, dar um descanso. Falou que teve gente que pediu as contas no emprego, porque decidiu que vai mudar de vida e que o descanso é mais importante do que aquela rotina que a pessoa tinha no emprego. E conforme esse movimento dela cresceu, acabou virando notícia, né? Chegou até a ser noticiado como uma nova religião, a religião da soneca, mas ela, como eu falei, não gosta desse termo. Ela prefere falar que é o Ministério da Soneca, que não é uma religião, porque ela fala que leva mais pro tom de talvez uma seita. E a intenção dela não é essa. A intenção dela realmente é só espalhar a palavra do cochilo, pelo menos uma meia horinha por dia, para você dar uma revigorada. Tem também um pequeno detalhe, né, que eu falei aqui, já foi provado cientificamente, que esse descanso te ajuda a continuar melhor o seu dia, né, para você trabalhar melhor, raciocinar melhor e tudo mais. Mas ela fala que o intuito do Ministério da Soneca não é exatamente esse, não é fazer as pessoas dormirem meia horinha aí para depois trabalhar. O intuito é você desacelerar a sua vida, é mostrar para você que é importante você tirar um tempo de descanso e que a sua vida não precisa ser tão corrida como ela está, levando você à exaustão. Então tem esse pequeno diferencial aí com relação a esse estudo da soneca diária que revitaliza a pessoa. Em uma entrevista mais recente, ela chegou até a dizer o seguinte, ó, abre aspas: a cultura do trabalho desenfreado se normalizou, levando nossos corpos à beira da destruição. Dizemos atualmente com orgulho ter ido ao trabalho ou a um evento, apesar de uma lesão, de uma doença ou de um desgaste mental. Isso é verdade, né? A pessoa fala, não, isso aí, ó, doente vai trabalhar, né? Parece que é uma coisa, nossa, que orgulho, e não devia ser. E ela completa ainda, ó, somos elogiados e recompensados por ignorar a necessidade de descanso, cuidado e reparo do nosso corpo. E se pensar bem, realmente, né? Você fala, ah, tá doente, mas vou trabalhar porque eu tô precisando, não sei o que, e alguém fala, olha, esse aí veio trabalhar até doente, né? Não falta, não atrasa. Né? Mas aí quem tá ganhando com isso, na verdade, é os empresários, né? Os donos das empresas e tudo mais, que o trabalhador, né, pra ganhar, olha, ganha o quê? Só o salário mesmo, porque não ganha mais nada, né? Da empresa não ganha. Não adianta falar aquelas empresas que, não, essa aí, como é que fala? Valoriza o funcionário e tudo mais. Não, mentira. História pra boi dormir. Enfim, você imaginar que o cara tá cuidando, o açougueiro tá cuidando dos seus próprios dentes há 15 anos e uma mulher fundou o Ministério da Soneca, não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixa o like e assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo e tchau!